Será que eu tenho alguma coisa para fazer? Devo ter alguma coisa para fazer. Olha só esse efeito. Ai, 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 ai. Vou mandar currículo depois, eu mando. Esse efeito ficou legal. Fala pessoal, voltamos para o último vídeo sobre os temperamentos. Faltava um temperamento dos 4, né? Nós já fizemos vídeos sobre os sanguíneos, sobre os coléricos, sobre os melancólicos e faltava sobre os fleumáticos. Os fleumáticos ficaram por último porque eles são o que tem mais paciência, mais calma para esperar o vídeo e não iriam ficar irritados. Os coléricos já reclamaram que os coléricos são sempre colocados por último. Por isso os coléricos aqui no meu perfil foram os primeiros, para que eles não se incomodassem. Agora, os pacientes, que são os fleumáticos, ficaram até o final. E nós vamos falar sobre os fleumáticos, esse temperamento que às vezes a gente não entende muito bem, porque a pessoa é muito calma, às vezes muito reservada, às vezes muito na dela, às vezes quase sempre, né, vamos dizer assim, uma pessoa que não se irrita, que não se impõe, e uma pessoa que também não se externaliza muito, ela fica muito tranquila, ela realmente tem poucos sentimentos, ela tem pouca reação. Então vamos falar sobre os fleumáticos. A principal característica dos fleumáticos é essa, ele tem pouca reação, né? Como os coléricos e os sanguíneos, são pessoas que reagem rápido. Eles reagem rápido, às vezes sem pensar. Os melancólicos pensam muito para reagir. Os fleumáticos têm pouca reação. Às vezes eles nem querem reagir. Ou eles ignoram totalmente. Eles demoram muito para reagir. Se eles vão tomar uma decisão, é uma decisão demorada para tomar, porque não é que eles vão ser calculistas como os melancólicos, mas eles vão pensar 1000 vezes se querem tomar uma decisão ou não. Então, como as coisas para eles podem ser um pouco mais demoradas, eles têm um pouco mais de cuidado para tomar decisões, um pouco mais de cuidado. Então eles têm um pouco mais de equilíbrio, às vezes, nas coisas, porque eles não reagem muito rápido. Os fleumáticos, como eles não têm uma reação a muitas coisas, eles conseguem focar de uma maneira mais fácil. Por exemplo, o sanguíneo, ele está prestando atenção em alguma coisa, outras coisas ao seu redor fazem com que eles reajam a essas coisas e descontraia, tira ali do foco. O colérico, outras coisas o tiram da paciência e eles ficam pensando nas coisas que tem para fazer. O melancólico consegue ser mais focado também, mais determinado, mas já o fleumático é muito mais fácil para ele focar, porque ele ignora totalmente tudo que está ao seu redor para estar ali no seu mundo, fazendo aquilo que ele quer fazer naquele instante. Os fleumáticos também são pessoas que buscam sempre ser muito honestas, muito verdadeiras, muito sinceras, e às vezes eles não sabem que excesso de sinceridade pode ser constrangedor, pode ser ruim, né? Em certos pontos, coisas que não precisam ser ditas, às vezes eles falam, porque eles são muito honestos, e para eles, tanto faz e tanto fez. Porque eles não sentem um baque como um sanguíneo, como um melancólico sente quando alguém fala a respeito dele, ou como um colérico sente quando alguém toca no seu ego. O fleumático não sente muita coisa, não. Então ele não se importa muito com a opinião alheia, ele não se importa muito com o que vão falar para ele. E dessa forma, por ele não se importar tanto, às vezes não sabem que os outros talvez se importem, e é sempre muito honesto. É bom ser honesto, sim. É bom ser sincero, é bom que seja, mas também é preciso que haja o equilíbrio aí nessa virtude da honestidade. Os fleumáticos são pessoas que têm muita paciência, são pessoas que são muito calmas e são ótimos ouvintes, né? Então, sempre um fleumático, se você quer conversar com ele, ele vai te ouvir, ele vai ouvir tudo que você tem para falar. Às vezes, talvez, ele vai pensar algo a respeito para te dar um conselho. Às vezes simplesmente vai te ouvir e depois metade do que você falou para ele, talvez ele não vá se lembrar ou não vai se importar, porque para ele não se impacta muito fácil com as informações ou com coisas que podem ser chocantes, né? Ele pode ficar, nossa, uau, maravilha, mas não é tão impactante para ele as coisas como para os outros temperamentos. Então o fleumático, ele vai te ouvir, é mais fácil para ele não te julgar, é mais fácil para ele
não te condenar, não falar qualquer coisa que vai achar um absurdo, porque ele talvez não vai achar, não vai se importar com a sua vida. É realmente isso. O fleumático, ele se importa pouco com as coisas, entendeu? Então, assim, ele não se importa com a vida dos outros, isso é ótimo, e às vezes ele tem que se preocupar de se importar com a própria vida, né? Então, o fleumático, ele demora muito para realizar as suas ações, e isso ele não percebe, às vezes, talvez atrase um pouco a vida dele. Já diferente de outros temperamentos que querem fazer tudo muito rápido, que também, às vezes, atrapalha a sua vida, que não querem fazer no equilíbrio ou na velocidade correta, na sua própria velocidade. O fleumático, ele tem essa dificuldade, ele tem esse problema de ser muito lento, ser muito parado, né? Como água parada dá mosquito, é importante que não seja parado. É importante que ele seja um pouco mais ativo. Tente ser um pouco mais ativo para poder realizar as suas atividades e ir em frente. Como ele se preocupa pouco com as coisas, às vezes é importante ele colocar uma meta, uma disciplina, para que ele saia desse comodismo. E ele, assim como o sanguíneo, ama a preguiça, né? Gosta de ficar à toa. Os dois temperamentos que gostam de ficar de preguiça são o sanguíneo, por causa da sua vadiagem mesmo, né? E o fleumático, por causa da sua falta de vontade de fazer as coisas. O fleumático, por causa desse não se preocupar muito, ele tem um defeito que é muito grave, que é não se preocupar com os outros. Ele não se preocupa se o que está acontecendo na vida do outro, ele não se preocupa se ele precisa de ajuda ou não. Esse não se preocupar nem é um defeito dele, um egoísmo assim. Às vezes pode chegar a ser, se esse fleumático ele não for trabalhado, esse temperamento. Pode ser um egoísmo a ponto de ele ignorar totalmente que existem outras pessoas na face da Terra e a única coisa que ele quer é focar nele mesmo. Mas pode ter um problema no sentido de simplesmente ele não prestar atenção, né? Não é um fato de que ele não quer, que ele está se deixando por não quer que se ferrem, vamos dizer assim. Não. Às vezes é simplesmente um problema de que ele não presta atenção. Ele não presta atenção. Será? Ele não para pensar, será que está precisando de ajuda? Ou será que está precisando que eu vá lá acolhê-lo, que eu vou... Não. Realmente assim, às vezes ele simplesmente não para pensar. Será que está ou não, sabe? Às vezes nem é maldade. Não é maldade. Não é um defeito. Às vezes simplesmente é que o cérebro dele não vai levá-lo a isso. Como o sanguíneo se preocupa com todas as pessoas ao seu redor estejam bem, como um colérico que toma um propósito e tem aquele propósito firme e vai atrás daquele propósito, ou como um melancólico que se preocupa com tudo, né? O fleumático é o contrário, ele não se preocupa com nada. Então, esse não se preocupar pode parecer às vezes egoísmo e às vezes pode se tornar de fato egoísmo. Então, a criança fleumática é muito fácil de você identificar ela por causa exatamente desses aspectos. É uma criança que não vai ter muita reação, é uma criança que realmente, normalmente vai ficar parada, vai gostar de ver TV, vai gostar às vezes vai até gostar de fazer algumas atividades, mas ela não vai, você vai perceber, vai notar que ela está sempre um pouco mais alone, né, mais sozinha. Vai perceber que ela talvez às vezes não se importa muito com as coisas, não se interessa muito nos estudos, ou se interessa, às vezes pode ser uma incógnita aqui, né? Porque as crianças, talvez ela possa se interessar muito no estudo e esquecer todo o resto, ou não se interessar nada pelo estudo e focar em outra coisa, né? Às vezes a gente tem um pensamento que o fleumático é tipo um hippie, um maconheiro. Não, ele pode ser uma pessoa muito focada, estudiosa, muito inteligente. Por exemplo, São Tomás de Aquino, que escreveu a Suma Teológica, que é desse tamanho o volume. E por quê? Porque ele focou naquilo. Talvez São Tomás tivesse uma dificuldades, não sei dizer, para se envolver com outras coisas. Mas quando ele é focado, ele pode fazer muitas coisas grandiosas. Então, é preciso entender, a criança, ela vai ser uma criança focada. Então, eu preciso que ela se foque em atividades que vão fazer ser importantes para ela, não em atividades que serão inúteis, né? E também é importante que ela tenha atividades que não vai gostar de fazer. Nem sempre, né, a gente vai educar ensinando, dando aquilo que ela é só bom. Para o fleumático é importante também que ele aprenda a controlar o seu temperamento com atividades que ele não gosta, com atividades desagradáveis.
porque ele tem que sair da sua casa, do seu casulo, ele tem que sair daquele mundinho, né? O fleumático, às vezes, ele é uma pessoa que é amigável, ele tem muitos amigos, porque ele é um bom ouvinte, as pessoas gostam dos fleumáticos, porque eles não se incomodam, ele não incomoda ninguém, ele não se irrita, ele incomoda quem gosta de imediatismo, né? Vamos lá, eu vou ver, eu vou pensar, talvez, a pessoa gosta de quem diga vamos, né? Vamos fazer tal coisa, deixa eu pensar aqui, vou ver. Então, o fleumático tem essa lentidão que pode incomodar. Mas as outras coisas, por exemplo, bater de frente, discutir, brigar, ele vai sempre fugir disso. Ele nunca vai discutir, brigar. Ele vai falar, talvez, não sei o que, vai enrolar para não discutir, para não brigar. Então, por isso as pessoas gostam muito do fleumático, porque ele vai ser uma pessoa que não briga, que não discute, que não vai te importunar a vida, que não vai ir de frente contra você. E às vezes isso não pode não ser bom, porque um bom amigo às vezes precisa saber dizer não, precisa dar um conselho para alertar, para incomodar, porque um bom amigo tem que incomodar o outro quando o outro está fazendo coisa errada. E o fleumático, ele precisa também entender isso. Mas como ele não está nem aí para a sua vida, você faz o que você quer, ele às vezes deixa a desejar nisso. Mas ele sempre vai ser bons amigos, porque ele sempre é um bom ouvinte, ele nunca vai querer brigar, ele nunca vai querer discutir. Raramente você vai ficar de mal com ele. Não, ele não vai nem sentir. Isso é uma característica positiva que todo mundo tem que aprender com os fleumáticos. A não precisar perdoar, por quê? Porque nem se magoou, porque não sentiu, né? Os fleumáticos, eles podem ter o defeito de ser frios e calculistas, né? Frios e calculistas. Isso pode ser um defeito, né? Ele não sente. Então imagina só um bandido que seja fleumático, ele não sente a morte de alguém, ele não sente que matou e eu matei uma pessoa, ele não sente culpa. Então isso pode ser preocupante. Então é preciso que ele aqueça o coração dele também na dificuldade, ou seja, fazendo coisas que não são as coisas que eles gostam de fazer, coisas que sejam um pouco desagradáveis, porque ele precisa sair dessa inércia onde ele se encontra tanto. E é isso que é importantíssimo, a criança aprender desde pequena a não ser fria e calculista, né? A ser focada. Use isso para ser focado e usar esse não sentir também para aprender, não se magoar, não deixar que as coisas que batam em você te causem marcas. O sanguíneo causa marca, mas ele perdoa. O melancólico causa marca e ele guarda aquela marca pro resto da vida às vezes, entendeu? Até o dia que os toques de se curar. E o colérico não guarda mágoa porque ele devolve na mesma lata. Às vezes ele guarda, às vezes não. O colérico é um borbulhaço, né? Mas o fleumático, raramente ele guarda alguma coisa. E quando guarda, meu filho, pode ser, se ele guardar alguma coisa que você fez para ele, que é uma coisa muito séria, muito feia, ele pode ter tendência a ser vingativo, né? Então ele vai se vingar porque ele não sente a dor da vida. Ele não tem muita empatia, entende? Ele não tem empatia, ele não se coloca no teu lugar, ele tá cagando pra você. Então se você cuida para não fazer algo tão grave assim, tem que ser muito grave para causar isso, mas não faça. Por exemplo, né, matei alguém que era próximo do fleumático, ele pode querer se vingar, e matando para ele não vai ter diferença no Isso é uma coisa, claro, absurdamente grave do que eu tô falando, mas temperamentos todos têm, bandido tem, padre tem, santo tem, todo mundo tem, né? Então, dei o exemplo de São Tomás de Aquino, também dou um exemplo de um lado negativo dos fleumáticos. Então, os fleumáticos são pessoas maravilhosas, eu gosto muito de todos os meus amigos que são fleumáticos, e sim, como sanguíneo, me incomoda às vezes a lentidão, mas, então, se você é fleumático, é importante você entender, essa lentidão pode te atrapalhar, mas você pode ser santo quando você tem um foco no céu. Então, foque no céu. Foque. Dê à sua criança fleumática um desejo por coisas boas, um propósito, um foco, para que ela coloque o foco naquilo na vida, né?
Então, ela entendendo o céu, que ela quer o céu, ela vai estudar a vida de santos, ela vai estudar, por exemplo, São Francisco. Ela vai ver que São Francisco saía de si para ir ao outro, para ir no encontro do outro, né? Ele não era egoísta. Então, se você é fleumático, me diz aí se eu descrevi você ou não, que olha só a dificuldade nos comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos que são fleumáticos, que ainda acreditam em signo, para que ele entenda que não é o signo, mas é o temperamento. E é isso aí, amigo. Vamos chegando ao fim aqui a nossa série sobre os fleumáticos. E que a partir de agora nós vamos continuar nessa série do autoconhecimento, mas nós vamos falar sobre a personalidade. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até a próxima.